bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal. Blog de 1298, diário. No blog anterior, eu falei sobre a dificuldade de fazer uma apresentação boa. Porém, depois eu refleti e entendi que muitas das vezes a expressão visual ela não tem muita importância na nossa vida, já que as nossas mentes foram corrompidas pelo sacrifício do corpo vivo, descansado, né? Caindo na divisão de bens, é bom entender isso, responsabilizando cada um. Eu usei esse gráfico, né, a expressão visual. Eu faria diferente em uma situação. Colocar dois espelhos, um do lado do outro, e daria 2 passos para frente e apontava os 2 espelhos para o corpo vivo. Então nós ia entender o seguinte: no meio tem vida, né? A da direita representa Cristo e da esquerda representa o anticristo. 2 imagens. É simples de entender. Mais para frente, se eu tiver oportunidade, vou poder fazer essa lição de uma forma mais compreensiva, né? Da forma que eu entenderia. Se eu estivesse do outro lado, como espectador, porque o ideal é fazer uma apresentação de acordo com o raciocínio de cada um. Vocês pensam uma coisa, eu penso outra. Significa que eu estou certo e você errado, mas porém temos que entender o que tem na sociedade. É por isso que se cria grandes laços, seja para o bem ou para o mal, mas elas vão criando. Com certeza elas vão se multiplicando pela colônia, né? Colônia é uma expressão antiga de judeus, né? Que provoca o anticristo. Eles provocam o anticristo. Para quê? Para controlar o mundo. Porque ele sabia também que todo ia cair na divisão de bens, né? Tinha conhecimento. Bom, entendendo isso, vamos pegar a cruz direita, né? Representando Cristo. Do meio, o corpo vivo. E da esquerda, o anticristo. Vocês podem colocar o anticristo separado do corpo vivo, né? E porque o anticristo, quando ele ataca o corpo vivo, ele se torna um júri popular, porque são, pelas grande maioria, que o anticristo são formados, né? Isto provoca o anticristo de corpo. Isso entende que a cruz da direita e a do meio, por exemplo, eles formam um só. Por exemplo, Emmanuel, que está no meio, Jesus, ele vem dos júris populares, ele vem da sociedade, né? Emmanuel encarna ali, Emmanuel, após a morte dele, e as pessoas entram em júri popular.
ilustração, suas responsabilidades, elas, de certa forma, elas ficam liberdade, por exemplo, elas ficam livres das suas responsabilidades e provocando o anticristo de corpo. Em outro caso, a do meio do corpo vivo com a esquerda, eles formam um só. Ou seja, ele do meio, eles falam de anjo, mas não é anjo. São demônios, às vezes, são seres com bastante conhecimento. As pessoas acreditam assim, esse é anjo, coloca asa em corpos vivos, cria várias de coisas. Muitas coisas que hoje eu não consigo nem ouvir expressão, esse tipo de expressão, né? São 3 expressões em específico, que é difícil, anjos, profeta e judeu. Se eu vou mudar, às vezes, para mim falar profeta, eu vou falar perir, é bem melhor. Porque pessoas, elas se corromperam pelo sacrifício do corpo vivo. Então, anjos, né? Não é anjos. E os diabos, eles são criados pelos demônios. Porque o diabo representa a inocência do corpo vivo. Quando você não conhece suas ações, quando você age emotivamente, né? Então, quando o corpo do Adão, que mais para frente vamos falar sobre isso, ele entra em júri popular, entra em crise, reforma Jesus. Então, ele vai para a sociedade. Ele caiu, ele abandona o Cristo, que era o pai dele, vai servir o anticristo. Isso é uma coisa óbvia, né? Você vê que ele desliga de Cristo para servir outros deuses no tempo, tudo é dividido em tempo. Vamos saber disso mais para frente, tudo, né, de acordo com os procedimentos legais, para que a gente possa realmente entender cada situação dela. Entretanto, esse do meio, por exemplo, que é o lugar do corpo vivo, querem ser anjo, mas não é anjos, do jeito que eles estão falando. Eles criaram várias especulação, Hollywood, né? Eles propagaram de todas as formas ideologia que muitas vezes não existe. Então, é dessa forma que funciona. A da direita representa Cristo e o corpo do meio, e o do meio representa quase um só. E a do meio com o da esquerda, eles fazem um só. Eu quero que entenda que esse Cristo, ele há um tempo, ele, em alguns casos, né, se ele tipo, quando ele estiver representando o tempo, que ele nasceu a partir do ano 2000, né? Ele nasceu a partir no tempo, não tem nada a ver com física humana. É um poder que entrou em crise aos perros. Entende isso primeiro? Quando passa pelo encarna o Cristo, ele já era Cristo naquele tempo, quando ele está aqui no meio, para no milênio passado, do milênio quinto para o milênio sexto, aí você vai entender, olha, Noé criou a arca em 595, ele, né, existe toda essa numerologia. Quero que vocês tenham explicação para isso. Embora as nossas escrituras sagradas explicam muitas das coisas, mas ela não
vai explicar tudo. É preciso de alguém que seja testemunha dessa ação para explicar em realidade do tempo específico, que é o tempo de hoje. Então, chegando até a data da profecia real, Jesus cai na divisão de bem junto com Emanuel. Vai falar assim, olha, vamos voltar no início do livro de Gênesis. Caim mata Abel, Jesus e Emanuel, uma parte ao Cristo, outra parte ele já é o anticristo, está no tempo. Então, o Cristo tem um tempo para início e um tempo para o fim. O tempo dele todo deve dar uns 7.000, se a gente atingir até os 9 milênios, porque se a gente está fechando no milênio 8, significa que vai mais um milênio de reinado de Cristo. Essa Cristo que está no tempo é uma criação de Deus, para que as pessoas entendam os seus processos, sua ação e ação dentro dele, para que você se renda e volte a palavra vida, que volta à sua origem. Depois vamos falar sobre a palavra da vida, né? Porque ela é uma essência de Deus, incrivelmente, né? Considerando os príncipes, eu diria que seria o xodó de Deus, né? Moisés e Elias, que os dois juntos representam a palavra da vida. Mas isso é uma criação para, para que a gente fique informado num tempo específico. Não significa isso, significa isso é para Deus, para que Deus possa instruir através disso as suas ações dentro da sociedade. Querendo ou não, é de todos que todos vivem bem, que não mente, que não fala mentira, que não confesse coisas que você dentro de você é uma coisa, por fora é outra. Para as pessoas fazendo ideologia o tempo todo, tem gente que pensa nem ele mesmo, nem as suas vontades. Está tão acostumado a ser manipulado pelas pessoas e elas vivem assim, não sabe quem ela é, quem ela quer ser na sociedade. Se a pessoa fala uma coisa, ela já vai, faz outra, vai seguindo os caminhos do outro. Tanto que a família tradicional ela foi tão falsificada que hoje elas não conseguem mais educar os seus filhos por causa da ideologia do sexo, né? Educação tem muito a ver com respeitar o espaço do outro, a privacidade, a forma que eles pensam. Não tem nada a ver que você fale bonito. Quem quer saber que você fala bonito? Quer saber que você respeite do jeito que ele é. Você entende isso? Se você respeitar as pessoas do jeito que ele é, ficar parado, sem se mover contra os seus irmãos, não terá problema mais nenhum. Os problemas nossos, nós mesmos que criamos. Nós criamos, é ok. Espírito de criação, para me relacionar à minha sociedade. Vou falar isso mais à frente, em 77. Eu quero focar em ensinar o que é Cristo, né? Porque o mundo globalizou pelo anticristo. Agora eles têm que conhecer quem é o Senhor da Terra, quem manda na Terra, né? Não é um ser físico. Por mais que eles tenham grande sabedoria, não faz sentido eu me entregar a uma pessoa, já que eu tenho meu espaço, minha vida própria, em troca de ideologia, a não ser que vai causar um impacto na sociedade, e a sociedade venha a se arrepender do que elas já fizeram de errado, que blasfemaram contra o Cristo. Entende? Bom, falar em blasfêmia entende que depois que entrou o anticristo não houve mais, embora o véu foi rasgado, né? Não tem mais mediador físico, não tinha mais mediador físico, mas as pessoas criaram seus mediadores e eram elas mesmas. Coisa. Por isso a
profeta. Vamos tampar os nossos ouvidos, que são as coisas que a gente ouve. Quando fala em anjo, vamos concentrar na nossa sabedoria. Quando falar em crônia, falamos de Cristo, né? Porque quando fala em uma causa, a nossa arte, quando você está servindo a sociedade, você vai representar uma arte social, não vai representar mais a sua vida. Porque, como falamos, estamos entretendo aos receptores, nossos ouvintes, tudo, para que eles se acoplem à ideia cristã, que nós somos santos, somos purificados por bem, né? Não somos pecadores, somos justificados, somos todos. Qualquer tipo de raça e de língua, todos somos santos. Cristo fez isso por nós. E que quando vocês não estão condenados quando se trata de mais de que Deus criou nós. Nós estamos condenados. Deus não é perfeito na sua criação. Todos temos a nossa perfeição, a nossa essência. Porém, que nós estamos perfeitos. Entende que você é coisa santa, você já não é pecador, você se torna pecadores. Por que você se torna pecadores? Porque seguimos a ideologia de destruirmos as famílias, a ideologia de sexo. Um é mais bonito, né? Outro é mais entende, mas não serve, porque ele não propaga o machismo que todo mundo quer. Eu sinto seguro nos seus braços, né? Mas você está acabando a sua própria sepultura. Educação não tem a ver com bonito ou se defender, tem a ver com sabedoria, você não invadir a privacidade ou cumprir isso, ok? E por hoje é só, né? O diário de 1298 termina por aqui. Boa manhã a todos. Boa tarde. Boa noite. Paz de Cristo seja independente de todo